parou para pensar em como os tempos estão mudados? Já parou para analisar em como a tecnologia revolucionou o mundo? Já parou para observar e, consequentemente, comparar a infância antigamente com a atual? Eu morava num lugar que não tinha luz elétrica, Cassimbinho. Então, quando eu cheguei a Barra, aqui, cidade, por exemplo, Barra toda iluminada, luz elétrica, e aí foi aquele choque. Eu cheguei a falar assim, gritado de cima do caminhão: "Oba, chegamos à cidade!" Sabemos que antigamente as crianças ficavam o dia inteiro na rua, brincando de todos os tipos de piques, correndo, se divertindo, até ficarem completamente sujas. Infância de internet não tinha vez. Infância onde redes sociais não tomavam todo o tempo. Naquela época, Barra assim, era um lugar assim, muito animado, as crianças brincavam o tempo todo na rua, era pique-esconde, pique-bandeira, queimado. Era o tempo todo, era muita correria nessas ruas aqui de Barra, né? Nós brincávamos muito aí nessas ruas, até 10, 11 horas brincando. Na época, claro, não havia internet, televisão, poucas pessoas. Aqui na Barra eu lembro que, acho que em 2 ou 3 casas que havia televisão. Mas com a ausência desses avanços, as pessoas tinham outros tipos de dificuldades que atualmente podem ser resolvidas rapidamente e com tranquilidade. Eu sempre tive um sonho de fazer uma faculdade, mas na época as dificuldades eram enormes aqui em Barra, né? Imaginem vocês que a faculdade mais próxima era Cachoeiro ou Campos. Atualmente, a disponibilidade dessa tecnologia toda é muito grande. A facilidade que as pessoas têm de obter em suas casas uma televisão, um computador, um celular, um tablet, é algo que impressiona. Então, muitas vezes fazemos a seguinte pergunta: será que isso é bom ou ruim? Depende. A internet, por exemplo, é um instrumento, e se fazem mau uso dela, pode se tornar uma arma. Como um site de fofoca chamado Ask, que foi criado anonimamente aqui em São Francisco para difamar as pessoas. Eu fiquei surpresa como alguém teve a cara de pau de criar um site de fofoca falando mal de um monte de pessoas. Eu não vou me privar de nada, de entrar em Facebook, de entrar em Ask, não, nada. Nenhum momento. Eu vou seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, porque isso pra mim, assim, foi só uma pessoa que não tem o que fazer, que tem várias coisas pra usar na internet, tem como estudar pela internet, fazer um monte de coisa boa pela internet, e pega e faz essas coisas. Falaram sobre o meu namoro, coisas que falaram no site, coisas que são verdades e coisas que não são verdades. Uma pessoa desse gênero não consegue ver outra, assim, um relacionamento bom. Tem que atrapalhar, tem que fazer alguma coisa, não consegue ver a menina certa, tem que falar alguma coisa, tem que atrapalhar alguma coisa. Essa pessoa anônima falar das pessoas não gostaram, é claro, né, porque não falou bem, site de fofoca obviamente não vai falar bem. E algumas pessoas que já pensavam que, tipo, aquela garota fez um negócio ali, falaram no Ask e acabaram tendo certeza. Muitas pessoas não gostaram, é claro, né? E pode também se tornar um vício prejudicial na vida de alguém, se houver o uso em excesso. No começo, assim, quando eu comecei a usar a internet, eu jogava muito. Então, eu ficava jogando, o jogo praticamente me viciava muito. Então, quando não tinha nada para fazer no jogo, assim, eu ficava no vício conversando com as pessoas. Dias de aula, eu costumo ir para a escola, voltar da escola, ficar conectado até 2 horas antes de ir para a escola, que eu só durmo 2 horas em média no dia. E dia de semana, assim, que não tem aula, eu costumo ficar todo dia acordado, sempre dando uma olhada na internet. Eu cheguei a ficar 3 dias e 15 horas conectado na internet direto, sem dormir. Porém, há outro ponto positivo que mudou a vida das pessoas em todos os sentidos. Podemos contemplar as melhorias na vida do ser humano pela facilidade que ele tem tido com todas essas variedades que a internet proporciona. E sem a internet é praticamente quase impossível você hoje oferecer educação de qualidade. Por exemplo, aqui no CEDERJ é um consórcio de várias universidades públicas, né? A Unirio, a UERJ, a UFRJ, a UF, a Rural. Também tem as tutorias presenciais e as tutorias à distância, que ele entra e conversa diretamente com o professor que está lá no Rio, na universidade no Rio. Então, a tecnologia é boa ou ruim?
Depende de como você a utiliza. Se você souber usá-la como benefício, é excelente. Se transformar num malefício, é uma arma. Mas tem gente que não tem o que fazer na internet, nem usa a internet pra isso. É nóis.